E sobre esse assunto, nós repercutimos agora com um especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, Antônio Carlos de Freitas. Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde, bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Como fica, então, essa questão agora dessa sabatina de André Mendonça, que já esperou 4 meses, mas justamente agora, quando liberam, colocam Elisiane Gama como relatora? Muito boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. De fato, esta sabatina foi precedida de algo um pouco estranho, que é esta demora para sua convocação. Agora, com alguém da oposição, porém também com o mesmo direcionamento, vamos dizer assim, religioso, é de se entender algo como algo aberto. Não se sabe ao certo como que vai terminar essa sabatina, o resultado dessa sabatina. O fato é que existe uma tradição, sim, do Senado aprovar os nomes indicados pelo presidente da República, mas vai ter muita discussão na sabatina e esperamos que seja com um viés mais jurídico, mais do campo do direito constitucional. E quando eu trago a religião para esse discurso político, eu estou criando um caminho completamente inconstitucional? Olha, eu não vou dizer inconstitucional, porque você tem até no preâmbulo da Constituição sob a proteção de Deus. Então, existe a religiosidade. O que não existe, o que sim existe uma anticonstitucionalidade, é dar um certo peso a determinada religião, a ter algum tipo de discriminação religiosa, seja ela positiva, seja ela negativa. E o fato é que o futuro ministro do STF terá que ter muito mais conhecimento em direito constitucional do que em religião, do que na Bíblia ou qualquer texto religioso. Isso é um problema sério que estamos passando, é dar peso à religiosidade que não deveria ter quando você deveria ter muito peso sobre os conhecimentos de direito constitucional, sobre as interpretações do texto da Constituição. Caminho perigoso que estamos vendo sobre esse debate mais religioso e menos constitucional e menos jurídico. Doutor, falando, então, pegando esse seu gancho da tecnicidade, né, que então essa indicação deveria ter, como que o senhor avalia o nome de André Mendonça? Olha, o André Mendonça, especificamente, a despeito dessa todo o debate religioso, ele tem um currículo como advogado, ele foi advogado-geral da União, ele foi ministro, então ele se mostrou em várias ocasiões ter conhecimento, ter bagagem técnica para tal. Embora você tenha essa poluição com a nomeação específica, a indicação, melhor dizendo, ele tem um currículo, ele não é um noviço, ele não é um jejuno em direito constitucional, muito pelo contrário, ele tem conhecimento, ele tem serviços prestados aos corpos jurídicos, né, a atuação jurídica em políticas públicas e na atuação jurídica, como AGU, como advogado na Petrobras, enfim, tem um currículo que o gabarita. Agora, se este currículo comprova, sim, ter notável saber jurídico, isso os senadores, as senadoras terão que avaliar com muito critério, com muita serenidade e seriedade. Antônio Carlos, para esse bate-papo eu chamo a nossa comentarista Bruna Torlai. Bruna, o que está por trás deste atraso? É justamente a preocupação da presença do André Mendonça em função das pautas que estão por vir, como aborto, liberação da maconha, esses temas mais polêmicos envolvendo política e religião. É por isso que demorou tanto? Olha, William, a razão pela qual demorou tanto, ao que todo mundo tem comentado, muitos comentaristas mesmo aqui na Jovem Pan repetiram isso, se deve muito mais ao fato de o André Mendonça ser alguém pró-Lava Jato, ou seja, alguém claramente alinhado com todo tipo de voto que que seja efetivo no combate à corrupção, tá? Isso preocupa muito mais os senadores do que as chamadas, como se diz, né, as chamadas pautas de costumes, tá? Essas pautas de costumes, para que elas sejam encampadas aí, evidentemente a gente teria que ter um outro acordo no Congresso ou no Senado nesse momento. A preocupação maior que a gente vê ali em Brasília nesse momento é com a economia, com reformas, PEC dos precatórios, ninguém está falando disso. E eu não sei se ano que vem alguém falará disso. É claro que num futuro, evidentemente, a gente tem aí André Mendonça, alguém que ficará
ao lado, né, daquele discurso claramente conservador, e eu não diria religioso, é um discurso conservador, porque quando a gente fala de liberação das drogas, para dar um exemplo só, né, a gente tem visto aí, os conservadores são prudentes, eles estão preocupados em ver o que funcionou e evitar o que dá problema. E a gente tem visto ao longo da história que sempre que se tentou fazer qualquer tipo de liberação das drogas, o problema surgiu, então é melhor que isso não seja feito. A questão do aborto é uma questão muito delicada, né? Não há consenso ainda sobre, não há consenso, não há como você saber se de fato a vida não está ali desde o momento da concepção. Nesse momento é melhor não correr o risco de cometer um crime muito maior que é tirar a vida de um ser humano. Então são essas as questões que estão por trás, não tem a ver necessariamente com discurso religioso. O discurso conservador, ele vai além do religioso e ele abrange muitos ateus, inclusive, tá? Você tem muitos ateus que são conservadores. E desse ponto de vista, se o André Mendonça estiver alinhado com o discurso conservador, o que a gente tem aí é uma novidade no STF, uma vez que todos os outros são, como eles próprios dizem, né, iluministas, imbuídos da tarefa de empurrar a história. Então a gente vai ter aí uma novidade, um pequeno equilíbrio, mas vamos ver se essas pautas realmente serão encampadas. Eu sou cética. Doutor, antes da gente mudar o assunto, nós vamos chamar daqui a pouquinho a nossa colega Paola Cuenca, direto de Brasília. Eu gostaria de fazer uma última pergunta, uma última consideração para fechar essa questão da sabatina com o senhor. O Senado agora, como o senhor mesmo disse, vai ter que seguir alguns critérios para fazer essa avaliação técnica de André Mendonça. Quais são esses principais critérios que devem ser observados pelos senadores? E o senhor acredita que os senadores estejam capacitados para avaliar essa questão? Olha, a Constituição é muito clara que são 2 critérios: notável saber jurídico e reputação ilibada. Notável saber jurídico vão ter que analisar. Este candidato, ele sabe direito constitucional, ele tem noção dos princípios gerais do direito, ele tem aprofundamento teórico. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar vai ter que analisar a reputação ilibada. Este passado o gabarita a exercer o cargo de ministro do STF, a mais alta corte do país, o guardião da Constituição. Ele tem um passado que respalda, que dá envergadura moral para que ele profira os seus votos e exerça essa judicatura maior que a defesa da Constituição. Esses são os 2 pilares. Com certeza, o Senado Federal, por próprio comando constitucional, é quem tem a competência, que tem que ter o critério de analisar esses 2 importantes critérios. É o Senado que vai dizer isso, sobre o passado do o candidato a ministro André Mendonça e do seu conhecimento técnico. Eu só queria um apontamento muito interessante, que você tem um grande peso sobre o poder do STF sobre essa questão da pauta de costumes. Talvez seja esse o debate. Em que medida que o STF atua ou não? Se tem esse iluminismo, como a colega falou, de colocar as mudanças sociais, ou se as mudanças sociais é do parlamento. Talvez seja esse o grande debate por trás da indicação do André Mendonça. Quem é o protagonista das mudanças sociais? O STF ou o Legislativo? Carlos e Bruna, hoje o Congresso Nacional pode se reunir ainda para votar o projeto conjunto da cúpula do Senado e da Câmara, que propõe manter o pagamento de verbas das emendas de relator. A Paola Cuenca tem um chamado direto de Brasília. Paola, e a expectativa? Que horas que começa essa reunião? Olha, a sessão do Congresso Nacional destinada para os deputados federais, ela vai começar daqui a pouco, às 2h da tarde. A partir das 4h da tarde, são então os senadores quem vão se reunir para então olhar esse projeto de lei que trata justamente de como vai ficar agora as emendas de relator. Aquelas verbas que fazem parte do orçamento da União e que são autorizadas à liberação pelo relator geral do orçamento da União. Essa análise ela é feita de forma separada entre deputados e senadores desde o início da pandemia. As sessões do Congresso Nacional foram divididas assim para evitar a aglomeração de todos os parlamentares em uma casa só. Então, às 2h, os deputados já começam a fazer essa análise. Conversei agora há pouco com a assessoria de imprensa do senador Marcelo Castro, que é o relator desse projeto de lei a respeito das emendas. E ela informou, a assessora informou, que esse texto ele já foi fechado, daqui a pouquinho ele já vai ser protocolado no sistema do Congresso Nacional, até para que já possa estar disponíveis para os próprios parlamentares fazerem a análise necessária disso. Ela adiantou que o limite que vai ficar estabelecido
trazido por esse texto do senador Marcelo Castro para as emendas de relator é que essas emendas elas não ultrapassem as somas das emendas individuais impositivas e das emendas de bancada impositivas. O que significa, então, que na hora que existe aquela comissão mista do orçamento para fazer análise da lei orçamentária do próximo ano, o valor das emendas de relator, elas então vão ficar definidas ali por não poder ultrapassar a soma das emendas individuais e das emendas de bancada. Além disso, existe um debate se essas emendas de relator elas deveriam ser colocadas apenas para programas sociais. É um debate que a gente ainda vai acompanhar na tarde de hoje. Eu lembro que esse projeto que vai ser debatido, ele foi pensado pelos presidentes das duas casas, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, depois de uma ordem que veio do Supremo Tribunal Federal. A ministra Rosa Weber, há algumas semanas, determinou que fossem interrompidas todas as execuções das emendas do relator, porque ela pedia que fosse dada maior transparência a esse processo. Atualmente, essas emendas que são liberadas pelo relator geral do orçamento, elas não trazem a informação de quem foi a pessoa que solicitou essas verbas para que elas fossem liberadas e que fazem parte desse processo de transparência. Então, esse projeto que vai ser debatido na parte da tarde também traz ajustes no regulamento interno do Congresso Nacional para trazer a obrigatoriedade de que o solicitante desses usos das emendas de relator, tanto um parlamentar, um membro do Poder Executivo, alguma associação, alguma agência do governo, fica ali registrado que foi ele que solicitou o uso dessas emendas que podem ser dadas pelo relator geral do orçamento, qual é o valor que foi solicitado e quem vai ser o beneficiário dessa medida. Na discussão de hoje à tarde ali no Congresso Nacional, existem algumas emendas de outros parlamentares que já foram protocoladas, que pedem inclusive um maior refinamento desse texto. Por exemplo, tentando dar uma divisão igualitária dessas verbas, para que partidos, regiões do país, todas consigam ter uma divisão mais equalitária a respeito desse orçamento, já que hoje não existe uma divisão já estabelecida de quanto deve ser dado para cada região do país ou para cada partido. Então a discussão ela também promete ser bastante intensa ali no Congresso a respeito desse assunto. Paola Cuenca, daqui a pouquinho você volta, inclusive a gente vai falar sobre uma outra votação, mas antes eu queria passar a palavra para os nossos comentaristas, se não melhor, para o Antônio Carlos, que está com a gente, e também com a Bruna, que é o seguinte, gente, vamos lá, essas emendas, a tal da RP9, ela foi distribuída nos anos de 2020 e 2021 para todos os estados brasileiros. Nós tivemos aí a distribuição para 4.838 prefeituras, e como que agora, ou só agora, eu estou discutindo dar maior publicidade e transparência à distribuição de recursos? Bruna Torlai. É muito boa pergunta, William. É isso que os próprios deputados têm se perguntado, né? Eles estão dizendo, a gente tem usado recurso nesse momento, se há essa exigência. Contudo, lembremos que estamos em ano eleitoral e que, evidentemente, a base dos deputados, todos os acordos costurados para que eles tenham chance de se reeleger, de repente, dependem realmente desse envio aí aos municípios, tá? Então, na verdade, isso é muito esperado. E foi uma estratégia interessante da oposição, assim, do ponto de vista estratégico, né? A oposição exigir isso do Arthur Lira, porque quanto mais transparência, menor o poder do presidente da Câmara, tá? Isso é o que deve ser admitido. Quando fica difícil de você rastrear quem foi, para quem foi, não é tão claro quem são os aliados, quem não foram, por que ele preferiu este projeto ao invés daquele. Então, tem uma série de questões que, evidentemente, todos os deputados querem fazer parte, que todos querem uma parte desse benefício em ano eleitoral, mesmo aqueles da oposição, né? Mas é claro que é preciso criar algum mecanismo para que eles não se sintam pouco privilegiados, digamos assim, com a distribuição do butim. Doutora Paola Cuenca trouxe para a gente agora que existe uma discussão ainda por parte de alguns senadores sobre essas emendas serem destinadas apenas para programas sociais. Como ela mesma disse, já houveram 12 requerimentos
né, que foram protocolados com diferentes textos. Inclusive, nós tivemos sugestões do senador Alessandro Vieira, que sugere que apenas 1% dessas emendas, sugerem que apenas seja usada 1% do orçamento destinado a essas emendas de relator. Já Álvaro Dias acha que, por exemplo, essas emendas nem deveriam existir. Na sua opinião, qual seria o melhor formato desses 3? Olha, eu acho, antes de mais nada, falando em emenda, o grande problema é o remendo. Está sendo discutido a existência de emenda secreta, emenda pública, e a grande questão é o presidencialismo de coalizão. É a briga de maiorias, muitos partidos políticos, é a briga de deputados, não no atacado, mas no varejo, brigando pelo sua base eleitoral. Esse é o grande problema. Aí, como você se emenda, aí você tem uma grande discussão. O fato que aumentar a transparência sempre é bom, mas criar essas falsas limitações, olha, só social, o orçamento é amplo, saúde, educação, o orçamento é a decisão, é a mais importante decisão do Estado, que vai pegar o dinheiro nosso, dinheiro da população e como vai gastar. Isso deveria ser um debate muito mais sério, muito menos emendas e muito mais como que se discute esse orçamento, como que se coloca essa decisão de Estado, essa decisão pública. Então, talvez o debate está muito no remendo, na emenda, e a forma melhor seria discutir a forma que o orçamento é aprovado. Mas o fato é que, quanto mais transparência, melhor, mas eu sempre defendo a liberdade dos parlamentares de trazerem, em tese, deveriam trazer as demandas populares e organizar o orçamento para que esteja cumprido com o executivo que tem força para discutir, para debater quais são suas prioridades. Orçamento é prioridade. E isso que nós estamos discutindo. Quem está dizendo a prioridade, não em 2022, não em 2023, nesses anos? Esse é um instrumento que a gente deveria estar discutindo muito mais do que a emenda do soneto, a remenda do pneu furado da governabilidade brasileira. Antônio Carlos e Bruna, Mari, a gente passou o ano discutindo um monte de coisas, como, por exemplo, a segurança das urnas eletrônicas. Eu queria chamar a Paola Cuenca, já pode vir aqui nesta câmera. A Paola está posicionada. Paola, direto de Brasília, hoje o TSE traz o resultado porque ele disponibilizou, na verdade, ele abriu esse sistema para 26 investigadores para uma análise para saber a segurança ou os itens de vulnerabilidade de uma urna eletrônica. Esse resultado está previsto para sair hoje desse levantamento, não é isso? Exatamente. Esse resultado do que aconteceu no teste público de segurança das urnas eletrônicas, teste que foi conduzido durante 6 dias na semana passada, ele vai sair a partir das 4 horas da tarde. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, fará uma coletiva à imprensa acompanhado do responsável pela tecnologia de informação do TSE, dando esses achados. O teste público de segurança ele já é conduzido desde 2009 ali no TSE e são grupos da sociedade que podem se inscrever para justamente atacar as urnas eletrônicas e o software que faz a transmissão dos resultados das urnas para então testar esta segurança. Nesse ano, durante os 6 dias da semana passada, foram conduzidos quase 30 ataques às urnas eletrônicas e, de acordo com o TSE, foram encontrados 5 achados relevantes, ou seja, 5 pontos que podem demandar um pouquinho mais de atenção da Justiça Eleitoral. Esses resultados a gente vai saber às 4 horas da tarde, pelas palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Bem, Paola Cuenca, obrigada. Qualquer novidade você retorna aqui no nosso jornal, no Top of the Hour. Agora gostaria de repercutir essa questão aqui com os nossos comentaristas. Gostaria de destinar a primeira pergunta aí para você, Bruna Torlai. Como que você vê essa questão que a Paola acabou de trazer para a gente sobre as pessoas poderem, então, se cadastrar para poder testar essa eficácia das urnas? Você não acha que isso dá uma segurança ainda maior ao processo? O ainda maior, Mariana, eu acho que só existirá a partir do momento que a gente tiver auditoria descentralizada durante as eleições. Evidentemente que é super importante, isso está sendo feito agora, esses testes são importantes e como nossa própria repórter indicou, vulnerabilidades existem, né? A questão é a seguinte, você está sempre em busca de encontrar quais são os pontos fracos para corrigir, não é a mesma coisa do que você ter instrumentos de auditoria. Então, são duas coisas diferentes e as duas são importantes, as duas trariam
ainda mais segurança que todos nós brasileiros desejamos, né? O próprio criador das urnas eletrônicas, o Carlos Barros, ele dá uma sugestão que é muito boa. Eu espero que o Luiz Roberto Barroso pense nela antes de deixar o TSE, que é justamente de, durante o processo eleitoral, você ter vários grupos de fora do TSE fazendo auditoria, porque aí é uma auditoria, como eu disse anteriormente, descentralizada. Significa que vários grupos de pessoas que entendem realmente, de técnicos que entendem perfeitamente o processo, entendem as vulnerabilidades, entendem tudo que pode estar em jogo na votação, vão ter a possibilidade de confrontar, né, os resultados para ver se realmente a coisa funcionou. Então, é importante esse passo. Com certeza isso deixa a sociedade mais atenta. A publicidade que o Barroso está dando se deve à pressão popular que ocorreu por mais transparência, mas não resolve o problema. Nós ainda não temos instrumentos de auditoria. Não precisa ser o voto físico. Há outros. Mas esses instrumentos de auditoria, aí a gente continua aguardando o TSE apresentar para nós qual será o caminho buscado para que a gente realmente tenha segurança nas eleições do ano que vem. Antônio Carlos, nós estamos usando essa urna desde 1996, usamos lá nas eleições municipais, ou seja, 25 anos nesse jogo. Só agora que a gente começa, você já tinha visto algo parecido nessa tentativa de dar transparência? É a palavra do momento, a tal da transparência? Ou, na verdade, essa transparência que o TSE propõe vem em função de uma provocação política do presidente da República? Olha, de fato, toda essa discussão sobre segurança vem dos intensos, não somente do presidente da República, mas também de parlamentares e de agentes políticos que estão questionando a segurança. Mas é importante frisar que também você tem outros instrumentos de fiscalização que os partidos políticos não utilizam da melhor maneira. A questão da Zerésima e do boletim de urna, se tivesse uma organização melhor da fiscalização dos partidos políticos, ia incrementar ainda mais a segurança. O fato é que todo esse questionamento está ajudando a implementar mudanças, a implementar esses aprimoramentos na segurança da informação, na segurança do voto eletrônico, sim, diante de tantos questionamentos. Isso é uma grande verdade. Bom, nós conversamos então com o especialista em Direito Constitucional e Eleitoral, Carlos de Freitas. Antônio Carlos de Freitas, obrigado pela sua participação aqui no Top of the Hour pela Jovem Pan News. Eu que agradeço o convite, contem sempre com a gente. Um abraço a todos os telespectadores, a Bruna, a todos vocês aí no estúdio. Obrigada, doutor.